Olá, eu sou o Matheus Hermann e estou aqui para apresentar o trabalho dos números por extenso da matéria de programação imperativa. Bom, vamos lá. Eu começo declarando as bibliotecas que eu vou usar e abrindo a função principal. Dentro da função principal, eu faço 4 vetores de strings, que é vetores de char, que essa unidade ele vai conter os valores de 0 a 9, mas como o nosso programa só vai de 1 a 999, o número 0 não precisa colocar, então fica uma casa vazia, só para ficar ordenadinho nas posições. Um vetor chamado 2 dígitos, que contém os números de 10 a 19, porque se eu vir aqui rodar o programa e escrever, por exemplo, 15, ele não vai printar 1 e 5, ele vai printar 15. Então eu tenho que ter um vetor separado para isso. Uma string com os valores de dezena, o 0 e a posição 1, que seria o 10, ficam zerados. Então eu tenho aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E uma string com os valores de centena, que a posição 0 fica zerada, a posição 1 é a centena, 100, 200, 300, 400, 500. E na posição 10 eu coloquei o valor de 100. Porque se eu rodar o programa e escrever 100, ele vai digitar 100, não 100. Por isso tem que ter um valor separado. Seguindo, eu tenho aqui minhas outras variáveis. Uma variável para um array para valor, vai guardar o número que o usuário vai digitar. E algumas variáveis que eu explico um pouquinho mais para frente. Peço para o usuário dar a entrada no valor, no número de 1 a 999, como vocês estão vendo aqui. E então jogo esse valor na variável do array valor. Aqui são aquelas variáveis que eu declarei ali em cima para separar nas casas decimais, a centena, a dezena e a unidade. Então eu pego o primeiro valor, divido ele por 100 e jogo na variável centena. Lembrando que porque é um int, ele vai pegar apenas o número inteiro, não é um float, então ele não vai pegar os números depois da vírgula e não vai dar nenhuma confusão. Para a variável dezena, eu pego o segundo valor, pego o resto da divisão e divido por 10. E para a variável unidade, eu pego o último valor, o resto da divisão ali por 10. Abro um if para filtrar os valores de 1 a 999, para que caso o usuário digite, por exemplo, 0, ele não vai entrar no programa, e vai mostrar a mensagem que o valor fornecido está fora dos limites. Então, fecho o programa. Se o valor for 100, como eu expliquei antes, se eu digitar 100, ele não vai printar 100, ele vai printar 100. Então tem que ter uma variável, um if especial para isso. Se eu digitar 100, como eu já digitei aqui, ele printa a posição 10 lá do valor centena, que é o 100, e então fecha o programa. Aqui apenas separei nas variáveis, separei a variável dezena lá nos 2 dígitos, porque como eu já falei, se eu digitar 15, ele vai printar 15 e não 1 e 5. Então daí ele printa valor por extenso. Aqui ele abre com a condição de que a dezena obrigatoriamente tem que ser 1. A centena pode variar, a unidade pode variar, mas a dezena tem que ser 1 sempre, para ele printar o 15 e o 16. Então, se a dezena for 1, ele vai entrar dentro desse if, e se a centena for 0, ele vai printar apenas o valor da unidade, a dezena e a unidade. Não em dois valores separados, mas vai pegar lá no vetor 2 dígitos com o valor da unidade. Por exemplo, se for 5 a unidade, ele vai lá para a posição 5 do vetor, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, então vai printar o valor 15. E caso
seja a centena, né, não seja zero, ele vai pegar o valor da centena, da variável cent que a gente calculou aqui, e vai jogar esse lá no vetor da centena e procurar a posição e então printar os dois juntos. Então encerra o programa aqui. E caso seja algum valor diferente disso, ele vai printar a mensagem valor por extenso, o valor da centena, né? E caso eu abro aqui, se a centena for zero e a dezena for zero, a centena for diferente de zero e a unidade diferente de zero e a dezena, né, todos os valores sejam diferentes de zero, ele vai printar um E em ambas as posições. Por exemplo, 152 é 152. Caso eu digite, por exemplo, 150, ele vai... aqui no caso não funcionou, mas... enfim, ele teria que printar 150. Acabei fazendo alguma outra coisinha errada ali. Aqui eu fiz um if. Opa, tá mal indentado. Um if para que, se caso a dezena for diferente de zero e a unidade for diferente de zero, ele printar também, né, esse valor aí. Por exemplo, 52, ele vai printar 52. E daí printa só o valor da unidade, não precisa do E, né? Então fica tranquilo. 478. 485. É isso. Errei um pouquinho no final ali, faltou só alguma variávelzinha ali, arrumar alguma coisinha aqui dentro desse if ou desse if aqui. Mas é isso, espero que tenha ficado tudo certinho. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.